Mais de 15 bilhões de unidades. Esse é o volume exato produzido anualmente pelo setor global. Uma única lâmpada de LED custa poucos dólares, mas a indústria movimenta mais de 100 bilhões de dólares americanos ao iluminar o planeta. Por que a fabricação começa em uma escala tão reduzida? A resposta está no chip semicondutor inicial, que é fisicamente menor que uma partícula de poeira. À primeira vista, o processo parece uma montagem comum, mas na prática, as etapas são medidas rigorosamente em micrômetros. Fios de ouro mais finos que um cabelo humano conectam o circuito interno. Mas isso é apenas o começo. Segue-se a conversão de cor e o encapsulamento protetor. Vê-se como o equipamento realiza testes de luz em larga escala nas bancadas automatizadas. Chips quase invisíveis se transformam em fontes de iluminação confiáveis. A tecnologia está pronta para a aplicação final. Mais de um século. Esse foi o tempo exato que a humanidade aceitou queimar quantidades vastas de energia para produzir quantidades mínimas de luminosidade. Por que essa ineficiência técnica permaneceu como padrão industrial por tanto tempo? As lâmpadas incandescentes de Edison brilhavam gerando calor intenso, enquanto as lâmpadas fluorescentes dependiam de tubos preenchidos com mercúrio tóxico para funcionar. A resposta reside na ausência física de uma fonte de luz que fosse mais limpa, fria e durável para o uso em massa até aquele momento. Foi dentro dessa demanda por mudança estrutural que a tecnologia LED surgiu. Pode-se notar, no entanto, que em seus dias iniciais, os diodos simplesmente não possuíam potência suficiente para iluminar ambientes. Por décadas, o LED permaneceu confinado a um papel de suporte técnico secundário na eletrônica. A câmera desliza imaginariamente ao longo de painéis de controle antigos, onde esses componentes apareciam apenas como luzes indicadoras vermelhas fracas, enquanto a iluminação incandescente e fluorescente continuava a dominar o mercado global. Mas isso é apenas o começo do problema técnico. A própria limitação de espectro impunha uma barreira física intransponível para a geração de luz branca útil. À primeira vista, parecia impossível que esses pequenos indicadores desafiassem os gigantes da iluminação. Mas, na prática, a criação de um LED azul mudaria toda a física do setor. Se essa frequência de onda específica pudesse ser gerada, a combinação de cores necessária para a luz branca se tornaria viável. Em 1994, o engenheiro japonês Shuji Nakamura rompeu essa barreira técnica definitivamente. Ele descobriu um material semicondutor adequado, que permitiu aos LEDs azuis emitirem luz de forma confiável pela primeira vez na história da engenharia. Vê-se como essa descoberta viabilizou a criação da luz branca, marcando o início de uma nova era técnica na iluminação humana. A tecnologia atingiu o ponto de virada para iluminar o mundo de forma eficiente. Uma única partícula microscópica de poeira é suficiente para arruinar milhares de chips semicondutores de uma só vez. Por que os protocolos de entrada na área de fabricação exigem um rigor tão extremo? Aparentemente, uma limpeza industrial padrão seria adequada para a maioria das fábricas. Mas, para criar o chip semicondutor que inicia cada lâmpada de LED, as fábricas partem de substratos cristalinos de safira, que exigem pureza absoluta. Antes que qualquer cristal possa ser processado, os seres humanos devem entrar nesse ambiente controlado. Vê-se como engenheiros e técnicos vestem trajes de sala limpa de peça única, capuzes, máscaras e luvas. À primeira vista, parece apenas uma formalidade de segurança, mas na prática, o uso de calçados antiestáticos é vital para proteger a integridade elétrica dos componentes. Mas isso é apenas o começo. Os profissionais passam por chuveiros de ar de alta pressão, projetados para arrancar qualquer contaminante restante dos trajes. Assim que as condições atendem às especificações estritas, os substratos de safira são carregados em câmaras de reação epitaxial
operando em temperaturas extremamente altas. Nesta etapa não termina. Pode-se notar a introdução de gases contendo gálio e nitrogênio que fluem sobre a superfície da safira. Esses elementos se ligam átomo por átomo, cristalizando-se em camadas ultrafinas muito além dos limites da visão humana. Através desse processo, camadas especializadas de semicondutores são formadas e empilhadas com ordem precisa, criando uma estrutura de junção. Tudo só se complica. É exatamente dentro dessa junção que a mágica da física acontece. Quando uma corrente elétrica flui, partículas carregadas colidem e liberam energia na forma de luz visível. O brilho do LED nasce neste momento em escala atômica. Milhões de estruturas semicondutoras recobrem a bolacha logo após o término do crescimento epitaxial. Por que a superfície parece perfeitamente lisa e espelhada a olho nu nesta etapa? A percepção visual imediata engana sobre a complexidade da escala microscópica. A realidade é que essas formações, embora extremamente numerosas, ainda não possuem a capacidade funcional de produzir luz sem tratamento adicional. Mas isso é apenas o começo da transformação física do material. Para converter esse potencial latente em chips de LED funcionais, a bolacha deve passar pelo rigoroso processo de fotolitografia. O ambiente é banhado por uma luz amarela controlada para proteger os compostos químicos. À primeira vista, parece uma iluminação comum, mas na prática, ela impede a ativação prematura dos reagentes sensíveis. A superfície recebe um revestimento de material fotossensível, conhecido tecnicamente como fotorresiste. Luz ultravioleta é projetada através de uma máscara de precisão diretamente sobre a peça. Pode-se notar como o equipamento desenha padrões microscópicos com exatidão de micrômetros individuais. As regiões indesejadas são lavadas, deixando para trás uma rede intrincada de circuitos ultrafinos. Depois, fica mais complexo. A bolacha é transferida para o interior de uma câmara de vácuo isolada. Uma camada extremamente fina de metal deposita-se sobre a superfície para criar os contatos elétricos fundamentais. Vê-se o material aderindo às estruturas microscópicas preparadas anteriormente. Nesta etapa, não termina a engenharia de precisão. Efetivamente, a bolacha inteira tornou-se agora uma placa de circuito de luz massiva. Dezenas de milhares de chips de LED individuais formaram-se simultaneamente sobre a base. O conjunto aguarda apenas o corte final, pronto para a próxima fase da produção. O processo segue seu curso natural para a separação. Dezenas de milhares de chips de LED idênticos formam um mapa geométrico perfeito sob a superfície espelhada do wafer. Por que serras mecânicas são descartadas nesta etapa decisiva de separação? Aparentemente, o corte físico seria o método padrão para dividir materiais sólidos. No entanto, o atrito geraria estresse residual e rachaduras capazes de destruir as camadas internas do semicondutor, inutilizando o trabalho. A resposta reside em um sistema de laser de alta energia, com foco de feixe extremamente preciso. Pode-se notar como o laser percorre as linhas de corte pré-calculadas, fatiando o wafer em milhares de quadrados minúsculos e minimizando qualquer tensão no material. Cada chip individual mede apenas alguns décimos de milímetro, uma dimensão menor que a ponta de uma agulha. Mas isso é apenas o começo da validação técnica. No interior, cada unidade contém uma região emissora de luz completa e uma junção de semicondutores totalmente formada. À primeira vista, o corte a laser parece garantir a funcionalidade total, mas, na prática, uma inspeção elétrica rigorosa é obrigatória para detectar falhas invisíveis. O sistema automatizado liga brevemente cada chip para validar se a cor emitida é correta e se a operação ocorre na voltagem adequada. Qualquer unidade com microfraturas é removida imediatamente do lote, pois mesmo um defeito microscópico compromete o funcionamento.
Apenas os chips que atendem a todas as especificações continuam na linha. O processo está apenas ganhando velocidade para a próxima fase de manuseio. Embora o wafer tenha sido cortado em milhares de pedaços, todos os componentes continuam fixados firmemente a uma fina película de suporte. Nesta configuração densa, os sistemas robóticos não conseguem capturar unidades individuais com a precisão micrométrica necessária. Depois, fica mais complexo. A película entra em uma máquina expansora de cristais, onde recebe tensão uniforme aplicada das 4 direções simultaneamente. Vê-se como o filme estica para fora, afastando os chips gradualmente uns dos outros conforme dimensões pré-calculadas. O espaçamento aumenta até criar uma grade perfeitamente ordenada, onde cada peça está alinhada e separada. O sistema de captura automatizado recebe agora os componentes prontos para a etapa de montagem final sem pressa. 2 terminais metálicos formam a estrutura do lead frame, onde cada chip microscópico de LED será fixado. O ânodo positivo e o cátodo negativo. O sistema automatizado inicia a fase de die bonding, dispensando um ponto controlado de adesivo termicamente condutor em uma posição designada. Por que o volume e a localização desse adesivo devem ser precisos até a escala de micrômetros individuais? À primeira vista, parece um simples processo de colagem mecânica, mas, na prática, a substância cumpre uma função dupla vital. Ela ancora o chip com firmeza e fornece um caminho eficiente para a dissipação de calor gerado durante o uso. O filme expandido, transportando os chips separados, alimenta a máquina continuamente para o processamento. Pode-se notar como câmeras de visão industrial varrem toda a superfície, identificando automaticamente as coordenadas exatas de cada semicondutor e das bases metálicas dos lead frames. O sistema utiliza esses dados visuais para calcular compensações posicionais dentro de apenas alguns micrômetros de tolerância. Mas o processo está apenas ganhando velocidade. O braço robótico opera com agilidade extrema para pegar, girar, alinhar e posicionar o componente no local-alvo. Vê-se como cada ciclo complexo de movimento consome apenas frações de 1 milissegundo. Uma força descendente suave é aplicada no momento do contato para espalhar o adesivo uniformemente, prevenindo a formação de bolhas de ar e garantindo que o chip permaneça perfeitamente nivelado sobre a base. Depois, fica mais complexo. A precisão nesta etapa determina a viabilidade técnica de todo o lote produzido. Um desalinhamento de apenas 20 a 30 micrômetros causaria mudança de cor na luz emitida ou reduziria drasticamente a vida útil do componente. Em casos mais graves, tal erro levaria à falha imediata na etapa seguinte de processamento eletrônico. Por isso, assim que uma tira inteira de chips é preenchida, os lead frames são transferidos imediatamente para um forno de cura térmica. O equipamento mantém uma temperatura estável e controlada por vários minutos ininterruptos. O adesivo cura completamente sob esse calor, travando cada chip permanentemente na posição certa como uma estrutura unificada, 18 a 25 micrômetros. Essa é a espessura exata do fio de ouro puro inserido no sistema de conexão. Por que a alimentação desse material exige um controle tão rigoroso logo após a fixação do chip? Um carretel libera continuamente o metal com 99% de pureza para a máquina de soldagem automática. A resposta está na escala microscópica, pois o filamento é de 3 a 5 vezes mais fino que um fio de cabelo humano. Câmeras industriais de alta resolução escaneiam cada chip individual e seus respectivos terminais na base metálica. Vê-se como o sistema óptico calcula as posições relativas com uma precisão de poucos micrômetros para guiar a ferramenta. Pode-se notar a aplicação precisa de calor e energia ultrassônica, que forma uma minúscula esfera de ouro na ponta do fio. A máquina pressiona essa esfera contra o eletrodo do chip, criando o primeiro ponto de solda firme.
Imediatamente depois, o fio é tracionado em um arco geometricamente calculado e baixado sobre o terminal para o segundo ponto de contato. Mas isso é apenas o começo. À primeira vista, o processo parece apenas uma sequência de movimentos rápidos, mas, na prática, cada conexão deve obedecer a critérios de engenharia intransigentes. O fio é cortado e o cabeçote se move para o próximo componente em alta velocidade. Parâmetros como altura do arco, força de adesão e resistência à tração são monitorados para assegurar a estabilidade elétrica de longo prazo. Transição para o próximo nível. Porque a verificação final é indispensável, técnicos inspecionam cada união sob microscópios de alta magnificação. A câmera desliza sobre as bandejas, permitindo a detecção de quaisquer falhas na geometria da solda. Consequentemente, qualquer LED que apresente conexões imperfeitas ou fracas é removido da linha de montagem imediatamente. Apenas os componentes que cumprem todos os requisitos de qualidade avançam para a etapa seguinte, 1/10 de milésimo de grama. Essa é a precisão exata das balanças analíticas usadas para pesar o pó de fósforo bruto logo após a inspeção inicial. Isso equivale a aproximadamente 0,0015 grãos de material. Por que tamanha exatidão é necessária na pesagem dos pós espectrais? A olho nu, a mistura de componentes parece um processo de combinação genérico. Mas, na prática, engenheiros combinam pós amarelos, laranjas e rosas em proporções calculadas, pois variações mínimas alteram drasticamente a temperatura de cor final. Após a pesagem rigorosa, a mistura é enviada para um misturador de alta velocidade. Pode-se notar como o pó de fósforo é disperso uniformemente por toda a solução de epóxi, criando uma suspensão homogênea antes da aplicação. Milhares de LEDs montados em quadros de chumbo são então alimentados na câmara de uma máquina de pontilhado de fósforo. Agulhas de distribuição ultrafinas depositam um volume extremamente consistente da mistura sobre cada chip individual. À primeira vista, parece uma simples aplicação de gotas, mas a precisão desce a milionésimos de um litro, ou aproximadamente 0,003 onças fluídas. Essa fina camada de revestimento é responsável por converter a luz azul nativa do chip na luz branca ou âmbar visível ao olho humano. Mas isso é apenas o começo. Uma vez aplicada a camada, a bandeja inteira desliza para um forno de cura, operando a aproximadamente 302 graus Fahrenheit. A essa temperatura controlada, o epóxi endurece totalmente, bloqueando a camada de fósforo no lugar e criando uma superfície óptica uniforme em todo o lote. Nenhum chip semicondutor emite luz branca naturalmente, sendo a emissão original sempre azul. É a camada amarela de fósforo que transforma essa emissão na luz branca que percebemos. Esse processo de conversão constitui o segredo oculto por trás da moderna tecnologia de cores. Depois, fica mais complexo. O processo está apenas ganhando velocidade quando a tira de quadro de chumbo é transferida para a área de moldagem de epóxi. Resina epóxi líquida é injetada em moldes de aço, contendo centenas de cavidades precisamente moldadas. Pode-se observar o líquido preenchendo as formas projetadas para criar lentes padrão, como cabeças redondas de 5 mm, topos planos ou lentes ovais. Os moldes preenchidos movem-se então para um forno térmico circulante, que opera entre 248 e 300 graus Fahrenheit. Sob esse calor cuidadosamente controlado, o epóxi sofre reticulação molecular. Vê-se a substância transformando-se gradualmente de um líquido viscoso em uma estrutura sólida e cristalina. Quando o processo de cura termina, os LEDs são liberados do molde em sua forma definitiva. Uma lente plástica transparente e rígida encapsula o chip semicondutor e os fios de ligação de ouro, garantindo proteção total. Os terminais de metal estendem-se limpamente da base, prontos para a conexão elétrica estável.
Centenas de lâmpadas individuais são reveladas assim que o molde de aço se abre após a cura total do epóxi. Pode-se notar a longa tira de LED estendendo-se limpidamente da base, contendo os componentes ainda unidos. À primeira vista, o produto parece quase finalizado, mas na prática tudo ainda está conectado a uma única armação de tampa metálica, constituindo apenas um componente semi-acabado. O processo está apenas ganhando velocidade. Antes de avançar para a separação física, operadores realizam uma inspeção visual rápida de cada tira para garantir a total ausência de defeitos de moldagem. Por que a alimentação na máquina de desmembramento exige tal precisão no posicionamento? A tira de LED desliza para o interior da câmara de processamento, encontrando os guias automáticos. O alinhamento correto assegura que a força mecânica atue estritamente nas conexões, sem danificar os componentes sensíveis. Vê-se como um sistema interno de lâminas de corte alinhadas e mecanismos de punção metálica. Opera com exatidão extremamente alta. Em apenas uma questão de segundos, as finas barras de ligação que unem os LEDs são cortadas limpidamente pelo impacto controlado. Nesta etapa, não termina o rigor técnico. A máquina libera cada pacote de LED como uma unidade individual, formada precisamente em suas dimensões padrão. As peças agora autônomas seguem adiante no fluxo de produção. Um breve instante. Esse é o tempo exato que o sistema leva para energizar cada LED individualmente, após sua separação da armação metálica. O componente entra em um sistema de teste eletroóptico automatizado, onde câmeras industriais e sensores capturam seu desempenho imediato. Medem-se o brilho, a saída de cor, a tensão operacional e a temperatura de cor. Mas isso é apenas o começo. Por que essa verificação rigorosa é necessária para cada unidade produzida? O volume de fabricação é contínuo e veloz. Isso ocorre porque existem desvios sutis que o olho humano não consegue detectar, mas que os sensores identificam para o controle de qualidade. À primeira vista, o processo de classificação parece uma tarefa mecânica simples, mas, na prática, ele define a uniformidade final do lote. Pode-se notar como mecanismos numéricos rápidos direcionam cada LED para compartimentos específicos baseados nos dados de medição coletados. As peças são segregadas em grupos distintos de acordo com suas características elétricas e níveis de brilho exatos. Isso garante que, quando montados futuramente na mesma fita de luz ou painel, eles emitam uma iluminação uniforme sem falhas. O processo transita para o próximo nível. As unidades qualificadas avançam para a etapa de formação de terminais e manuseio de fios. Vê-se como os terminais metálicos são moldados e alinhados nos sistemas de transporte especializados para a montagem posterior. O equipamento prepara a geometria das conexões para os passos finais de empacotamento ou integração na linha. A precisão aqui evita erros na aplicação final do produto. Tudo só se complica antes da expedição, porque a proteção contra fatores ambientais é vital. As unidades que passam em todas as inspeções são cuidadosamente secas. Elas são seladas em sacos ou bandejas resistentes à umidade, recebendo etiquetas com dados de classificação, códigos de lote e datas de produção. Os carregamentos finalizados são transportados para fábricas de displays, brinquedos e dispositivos eletrônicos ao redor do mundo. O componente segue pronto para a entrega aos consumidores. Milhares de sistemas dependem da iluminação LED hoje. Por que a criação desses materiais exige tal rigor? O componente parece simples, mas, sem uma fabricação meticulosamente engenhada, sua função falharia. À primeira vista, o processo é rotina, mas na prática é precisão absoluta, e isso não é o limite. Pode-se notar a exatidão com que o mundo industrial opera nos mínimos detalhes. O ciclo de produção segue seu fluxo adiante,